Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 3, versos 1 e 2, que dizem: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estais fazendo, se Deus não estiver com ele. Bom, queridos, chegamos aqui ao capítulo 3 do Evangelho de João, e aqui surge uma nova figura, um novo personagem, que é Nicodemos. Nicodemos, como vimos aqui, ele era uma autoridade entre os judeus. Ele fazia parte do Sinédrio, que é o grande conselho dos judeus, a autoridade máxima entre os judeus. Seria aqui uma espécie de STF, Supremo Tribunal Federal. E Nicodemos, ele vem até Jesus, e é interessante ver que ele posteriormente ele vai se tornar um dos seguidores de Jesus. Tanto é que nós vamos ver lá em João capítulo 19, que José de Arimateia ele vai pedir o corpo de Jesus a Pôncio Pilatos. Isso é reconhecido, todos sabem que quem pediu o corpo de Jesus é José de Arimateia. Entretanto, as pessoas se esquecem que quem estava com José de Arimateia era Nicodemos. Inclusive, Nicodemos foi quem levou os compostos, mirra e aloés, etc., que foram utilizados para embalsamar Jesus lá na gruta, na caverna onde foi colocado. Bom, nós vimos aqui que Nicodemos ele veio até Jesus à noite, e muitos estudiosos querem saber por que esse destaque de à noite, porque é interessante, sempre quando surge o Nicodemos, falado sobre Nicodemos em outros trechos, como o que eu acabei de mencionar, de João 19, cita Nicodemos, aquele que veio à noite. Aquele que veio à noite. Sempre quando é citado Nicodemos, diz aquele que veio à noite. Então parece que é um fato relevante, algo que ficou destacado na história dele como seguidor de Jesus. E o que poderia trazer esse destaque? Provavelmente que ele foi à noite justamente para ir, de certa forma, escondido. Talvez ele tivesse vergonha de Jesus, ele não queria ser visto pelas demais autoridades, ele andando com Jesus, muito menos perguntando para Jesus, querendo ser ensinado por Jesus. Então, queridos, que nós não venhamos ser assim, que a gente não tenha vergonha de Cristo. Pelo contrário, que a gente fale com todo destemor que nós seguimos esse caminho, que nós pertencemos a Ele, que nós vamos andar, e nós estamos andando buscando seguir a Jesus Cristo, que Ele é o exemplo máximo de caráter, de fé, de pessoa que pode nos levar até Deus. E como ter vergonha de Jesus, querido? Se tudo que Ele fez foi bom, e até na morte deu um exemplo maravilhoso de amor por nós. Então que a gente nunca pense duas vezes, não hesite em demonstrar que nós somos dele, que nós não viemos ser os discípulos que só aparecem à noite. Não, vamos ser pessoas que falam com coragem que nós somos dele. Nicodemos, ele, lá em João capítulo 7, que nós vamos estudar, ele chega a defender Jesus. Quando o Sinédrio começa a julgar Jesus, Nicodemos diz, e fala, Nicodemos, o que vier a ele de noite, por acaso a nossa lei julga o homem sem primeiro ouvir e entender o que faz? Então ele procurou defender Jesus, que ele já um pouco mais destemido, com um pouco mais de coragem de defender Jesus. É interessante notar, queridos, que Nicodemos não foi a única autoridade a ser uma seguidora de Jesus. Nós sabemos de José de Arimateia, e outros há também. Por exemplo, em João capítulo 12, diz que ainda muitos dos chefes também creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga,
porque amavam mais a glória humana do que a glória de Deus. Então havia muitos agentes secretos, né, entre aspas, pessoas que criam em Jesus, mas não confessavam ele publicamente, com medo, né, de receberem algum tipo de reprimenda. E é interessante que é dito que amavam mais a glória humana do que a glória de Deus. Que não seja o nosso caso, né, queridos? Que a gente ame mais a glória de Deus do que a glória humana. Bom, queridos, é interessante notar que apesar dessa aproximação com certa vergonha de Jesus, ainda assim Jesus o recebe. E ele é assim, né, queridos? Ele nos recebe apesar das nossas fraquezas, apesar da nossa pequena fé, dos nossos pecados, ele está sempre nos recebendo. Ele, queridos, ele não dispensa ninguém, ele não joga fora ninguém, ele não exclui ninguém. Uma pessoa pode se excluir de Cristo, mas ele não exclui ninguém. Nós sabemos, por exemplo, o caso do ladrão na cruz. Aquele ladrão nunca fez nada por Deus, pelo contrário, teve toda uma vida de crimes. Mas ali naquele último momento, ele reconheceu Jesus, pediu pela misericórdia de Cristo e Jesus o recebeu tranquilamente. E assim é o nosso Deus, queridos, um Deus em que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então Jesus o recebeu, e que a gente aprenda a ser assim também, queridos, a receber as pessoas com todas as suas idiosincrasias, com todas as suas dificuldades, com todas as suas falhas de caráter, que a gente receba e ajude essas pessoas na caminhada a entender o Evangelho e a crescer. Nossa atitude seja sempre de receber. Bom, então inicia-se a conversa de Nicodemos com Jesus, e é interessante notar que Nicodemos, sendo uma autoridade, portanto, lidava com os mais diversos tipos de problema, inclusive de governo, lidando com os romanos, lidando com as outras autoridades, com questões das mais importantes para o Estado de Israel, mas ele deixa tudo isso de lado e chega até Jesus e conversa com Jesus sobre o que atormentava a alma dele. E seja você assim também, querido. Se você tem alguma dúvida, alguma questão que você tenha, uma dificuldade de entender algo, coloque isso diante de Deus. Aproxime-se diante dele de uma forma sincera e fala: Deus, tal coisa na minha vida, ou tal coisa que eu percebo na história humana, eu não consigo entender, coloque diante dele e aguarde que de alguma forma ele vai mover as situações ou os ensinos ao seu redor para que você obtenha um esclarecimento. Para quem quer realmente encontrar a verdade, queridos, ele acaba encontrando, porque Deus sempre quer revelar a verdade para aqueles que a buscam, né? Bom, e nós vemos que Nicodemos diz, né, se aproxima com uma certa humildade, e diz para Jesus: eu creio que o que você ensina parece ser da parte de Deus, porque como alguém pode realizar tantos milagres se Deus não está com ele? Então ele se aproxima de Jesus anunciando esse fato, né, que os sinais de Jesus já eram bem conhecidos. Jesus vai dizer em João capítulo 5 que ele tem diversos testemunhos a respeito de si próprio. Um é de João Batista, que nós já vimos, que João Batista testifica que Jesus é o Messias, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus também diz: olha, as obras que eu tenho feito testemunham quem eu sou. E é isso que Nicodemos não pôde negar. Tantos sinais, tantas realizações. Quem é esse homem que está fazendo tudo isso? Em João capítulo 7, a própria multidão vai dizer: olha, se esse aqui não é o Messias, não é o Cristo, será que alguém vai ter condições de realizar mais milagres do que ele? Né, queridos? Porque isso é um fato, né? Todos os profetas da antiguidade, não apenas descritos na Bíblia, mas inclusive relatados, né, caso sejam verdadeiros, que eu não tenho condições de analisar isso, mas outros profetas, fundadores de religiões, etc., realizaram seus milagres, né? Realizaram, pelo menos está relatado que realizaram ali alguns feitos.
Mas algum se compara ao que Jesus fez? Creio que não, né, queridos? É bem evidente que não tem nem aonde você buscar algo mais que Jesus poderia fazer. Nós vamos ver aqui no Evangelho a quantidade avassaladora de realizações que Jesus faz. É interessante que Nicodemos parece que traz isso, queridos, lembrando do silêncio profético. Porque, como eu já comentei no início dos nossos estudos, havia 400 anos passado desde que o último profeta havia se levantado em Israel, que é o profeta Malaquias. E desde então ninguém havia demonstrado poder da parte de Deus, ninguém havia trazido um ensino da parte de Deus. Havia homens, né? Surgiram homens piedosos, claro, mas nenhum que pudesse ser dito, olha, esse ensina da parte de Deus. Esse traz um ensino que não é das Escrituras, é um ensino que está vindo de Deus, mas é algo que essa pessoa está recebendo de Deus, uma revelação. E aqui Nicodemos está dizendo, olha, o que eu estou vendo é que você ensina da parte de Deus. Eu estou vindo aqui porque parece que após 400 anos, sem termos nenhum profeta, parece que depois de 400 anos surge um e você me parece ser um. E vamos conversar então? E aí vai iniciar, queridos, uma das conversas mais espetaculares que eu encontro nas Escrituras, que é a conversa de Jesus com Nicodemos, e é o que nós vamos ver na próxima lição. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.